A morte trágica de Simeonete apenas revelou que nós nunca conhecemos 100% a pessoa que está ao nosso lado. Oi gente, o caso que eu vou contar para vocês essa semana é o caso da Simeonete Mapes. Não esquece de se inscrever aqui no canal para me ajudar a crescer o canal e deixa também seu like já aqui no começo, que isso me ajuda. No final do vídeo, se puder, como eu sempre peço, deixa um coração para nossa vítima ou algum comentário da sua opinião a respeito do caso de hoje. E é isso aí, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Simeonete Mapes Krupp nasceu em 25 de setembro de 1982. Quando criança, Simeonete era a única menina no meio de seus primos e seu irmão. Logo que ela nasceu, o seu irmão, que se chamava John, que também era pequeno, acabou pronunciando seu nome como Sissy, e é assim que ela ficou conhecida por todos. Os irmãos eram amorosos um com o outro e eles adoravam o Natal. John, o pai das crianças, trabalhava na Força Aérea. Por esse fato, eles tinham que se mudar com muita frequência. O Natal era a época que eles se reuniam em família e sempre acabavam se encontrando para poder festejar. Para as crianças isso era difícil, pois quando conseguiam se adaptar e fazer amigos em um lugar, logo tinham novamente que se mudar. Sissy era uma criança muito esperta e inteligente, e ela era sempre a queridinha em toda a família por ser a única menina. Desde criança, John, seu irmão, a protegia e não deixava que ninguém magoasse ela. Eles foram criados em uma família muito grande, feliz e animada. Então Sissy cresceu assim. Sua maior característica era a gentileza. Todos dizem que ela era uma menina muito simpática e muito gentil. Toda a família era de Staten Island, Nova York. Após algum tempo viajando de cidade em cidade e só vendo os familiares no Natal, John e Teresa, que era a mãe das crianças, decidiram que estava na hora de voltar para a sua cidade natal. John pediu uma transferência e disse que não gostaria mais de viajar, e ele conseguiu um cargo em um ponto fixo em sua cidade. As crianças então começaram a frequentar a escola, fizeram novos amigos e assim foram crescendo. Sissy se formou no ensino médio com honras. Ela era uma aluna brilhante e suas notas eram excelentes. Ela não era uma menina que se gabava de suas notas e nem de ser inteligente. Normalmente, sua família só descobria isso quando seu boletim chegava. Ela sabia que ela queria mudar a vida de pessoas e ela ajudava todos a qualquer momento que precisassem. Ainda muito nova, ela decidiu arrumar um trabalho como voluntária para ajudar crianças com algum tipo de deficiência. Com 19 anos, ela já era muito madura para sua idade e ela sabia que para o resto da vida gostaria de ensinar outras pessoas. Então, em uma conversa com a sua mãe, ela disse que queria ser professora. Em 2001, ela estava muito focada em seus estudos para se tornar uma excelente professora e uma de suas amigas acabou apresentando a ela um rapaz que se chamava Jonathan Krupp. Ela e Jonathan estudavam na mesma escola e se formaram no ensino médio no mesmo ano. Porém, eles nunca tinham se encontrado e nunca tinham se conhecido. Logo, os dois perceberam que tinham muito em comum. Jonathan partilhava dos mesmos sonhos que Sissy. Ele também queria se tornar um professor e passar o resto de sua vida ensinando coisas a outras pessoas. Eles tinham os mesmos sonhos e então rapidamente se apaixonaram e engataram um romance. Todas as pessoas do seu círculo de amizade e familiares descreviam como se os dois fossem perfeitos. Eles eram sempre felizes, animados e tinham um ótimo senso de humor. Sempre estavam rindo e fazendo piadas, e sempre se tratavam com muito respeito. Pessoas invejavam o seu relacionamento. Os amigos sempre diziam que queriam encontrar um par para a vida, assim como Sissy tinha encontrado Jonathan, alguém que encaixasse 100% na sua forma de viver. Após 5 anos de namoro, Jonathan e Sissy sabiam que queriam passar o resto da vida juntos. Então Jonathan acabou pedindo Sissy em casamento em dezembro de 2005. No ano de 2006, o casal acabou fazendo uma linda festa de noivado. Eles ainda não tinham dinheiro suficiente para fazer uma festa de casamento como eles queriam. E foi tudo lindo. Sissy dançou com o seu pai, ela e Jonathan estavam felizes e todos da família gostariam que os dois ficassem juntos, pois sabiam que eles eram perfeitos um para o outro. Então, em julho de 2007, finalmente os dois subiram ao altar. Os dois radiavam alegria no casamento.
Tudo foi perfeito e lindo, e eles se esforçaram muito para que tudo desse certo. Eles conseguiram também comprar uma casa, pois a situação financeira já estava um pouco melhor para Cici e ela também teve a ajuda de sua família. Em 2007 mesmo, ela conseguiu um trabalho para ser professora de estudos sociais em uma escola do Brooklyn. Cici sabia que sua vocação era ajudar as pessoas. Ela acabou fundando um projeto que se chamava Projeto Fada Madrinha. Cici conseguiu vestidos para a festa do baile de formatura para várias meninas carentes. Ela mesma conseguiu juntar dinheiro e comprar os vestidos para as meninas. Ela também sabia que queria que seus alunos fossem espertos e inteligentes. Então, seus alunos tiraram uma nota máxima em uma avaliação que foi feita na escola. Porém, a escola acabou ficando desconfiada de que Cici havia trapaceado e novamente testou os alunos, que novamente tiraram nota máxima. Ela era uma professora incrível e todos os seus alunos a amavam. Todos faziam questão de exaltar suas habilidades como professora e o quanto ela era adorada. Porém, com Jonathan, as coisas não iam tão bem assim. Ele não conseguia trabalho em nenhum lugar e nenhuma escola. Após algum tempo, ele acabou fazendo uma revelação para Cici e sua família, que acabou deixando sua esposa muito chateada. Jonathan não havia se formado. Ele havia sido reprovado no exame final e não tinha conseguido um diploma. Portanto, ele acabou mentindo para a esposa, dizendo que também era um professor. Cici ficou devastada com a mentira do marido. Ele nunca havia agido daquela forma. Porém, Jonathan demonstrava vontade de se tornar um professor, então Cici decidiu ajudá-lo. Ela já tinha sua vida financeira mais organizada. Eles não eram ricos, mas ela conseguiria ajudar o marido. Assim, ela fez um financiamento de R$25 mil para pagar novamente os estudos de Jonathan. Após algum tempo fazendo um curso intensivo, ele conseguiu finalmente se tornar um professor. Cici conseguiu para ele uma vaga de trabalho na escola em que ela atuava. Ele começou então a dar aula de inglês na escola e eles ficaram muito populares. Eles eram os professores mais amados da escola. A vida deles então estava perfeita, um casamento feliz, tinham sua casa e estavam ambos trabalhando no que eles realmente queriam. Eles tinham uma cumplicidade incrível. Todos os anos o casal viajava para a Disney. Eles tiravam férias lá e lá era o local preferido do mundo para Cici. Mesmo com algumas dificuldades, o casal sempre passava segurança um para o outro. Então, após algum tempo, eles decidiram juntos fazer um mestrado. O sonho de vida de ambos estava se realizando. Eles estavam tendo o futuro que planejaram desde o começo do namoro. Os anos foram se passando e no ano de 2012, novamente, toda a família iria se reunir, como todos os anos, no feriado de 4 de julho. Então, no dia do feriado, toda a família se reuniu e Cici estava na piscina. Toda aquela bagunça da família estava animada, como sempre foram desde que Cici era criança. Porém, Cici não estava se sentindo muito bem nesse dia. Ela saiu da piscina e disse à sua mãe que iria embora, pois não estava se sentindo bem. Na noite do dia 4, a mãe de Cici entrou em contato com a filha, perguntando se ela havia melhorado. Cici atendeu o telefone chorando e disse para a mãe que ainda não estava bem. Ela desligou o telefone, mas antes prometeu para a mãe que iria até a emergência se piorasse, para saber o que estava acontecendo com ela. No dia 5 de julho de 2012, uma grande tragédia aconteceu. Às 2h30 da tarde, Jonathan, marido de Cici, entrou em contato com a emergência, pedindo socorro, pois havia encontrado sua esposa sem vida na casa do casal. Após ligar para a emergência, Jonathan ligou para Teresa, a mãe de Cici. Ele disse o que havia acontecido. A mãe de Cici morava aproximadamente 10 minutos de carro da casa da filha e imediatamente ela foi para lá. Teresa chegou lá junto com os paramédicos e os policiais. Infelizmente, a polícia não deixou que ela entrasse na casa. Eles encontraram Cici caída no pé da escada. Cici estava em meio a uma poça de sangue. Infelizmente, para Teresa, sua filha estava morta. Como ela mesma disse, esse foi o pior dia de toda sua vida. E por causa desse dia, ela preferia nem ter nascido, para não ter tido a oportunidade de causar esse sofrimento em sua filha. Logo, os policiais precisavam encontrar quem havia feito aquilo com Cici. Jonathan foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.
Ele disse aos policiais que havia saído cedo naquele dia para resolver algumas coisas. Por volta das 9 horas da manhã, ele teria ido até a escola para pegar alguns livros para Cici. Às 10 horas, ele teria ido a uma mecânica para levar o carro para arrumar. E por volta do meio-dia, ele disse que estava em uma loja de ferramentas. Jonathan disse aos policiais que havia mandado mensagens para a esposa, mas que ela não havia respondido. Ele acreditava que ela estava dormindo. Rapidamente, eles puxaram o histórico do celular dele e perceberam que realmente ele estava em rota da escola para a oficina no momento em que havia mandado as mensagens. Então, Jonathan foi liberado. Inicialmente, eles acreditavam que teria sido um roubo que teve um fim trágico. A casa estava toda revirada. A investigação ia caminhando e no dia 10 de julho de 2012, amigos e familiares se reuniram para fazer o funeral de Cici. Ela recebeu muitas homenagens e foi um funeral muito bonito. Teve alunos de Cici que já eram formados que acabaram viajando de outros estados para poder homenageá-la. Ela acabou mudando a vida de muita gente com a sua bondade. Infelizmente, foi uma grande perda. Voltando para a investigação, o laudo do legista apontava que Cici tinha hematomas graves, o que sugeria que ela poderia ter caído ou sido empurrada da escada. Ela também foi golpeada 15 vezes com a faca. Os golpes acertaram seu pescoço e costas, também a veia aorta, pulmão e jugular. Ela sofreu um ataque brutal e a natureza do incidente não parecia de algum desconhecido. Ela estava muito machucada e a pessoa que havia feito isso com ela estava com muita raiva. Algumas coisas então começaram a não fazer sentido. A pessoa que iria surpreendê-la teria que estar atrás dela na escada, para poder empurrá-la. Porém, a casa de Cici era muito alta, e a casa era posicionada em um local que havia muito trânsito de carros e pedestres. Não faria sentido algum invasor colocar uma escada para subir nas janelas. Ele seria com certeza visto por alguém. Então a polícia decidiu investigar a fundo Jonathan, o marido de Cici. Ele havia descrito sua manhã naquele dia com riquezas de detalhes, e isso acabou aguçando a intuição dos investigadores. Eles começaram a analisar câmeras de segurança do trajeto que Jonathan havia dito que havia feito naquele dia. Eles viram que Jonathan realmente havia ido até a escola, conseguiram câmeras do trajeto e ele deixando o carro na oficina. Ele ainda teria passeado por algumas lojas que vendiam tênis por perto da oficina. Porém, não encontraram Jonathan em nenhuma gravação da loja de ferramentas. Eles conseguiram gravações de câmeras das ruas em volta da loja de ferramentas e também da própria loja. Em nenhum momento, Jonathan apareceu em nenhuma dessas gravações. A polícia então decidiu fazer uma nova busca na casa do casal. A polícia então encontrou no fundo de um armário uma bolsa, e nessa bolsa havia um celular. Nesse celular tinha um longo histórico de ligações. Os policiais então decidiram ligar para o último número que o telefone havia chamado. Foi então que eles acabaram falando com uma mulher que se chamava Senhora Pumpkin, que no português significa Senhora Abóbora. Ela era uma garota de programa e Jonathan havia falado com ela no dia 5 de julho. No interrogatório, ela acabou revelando para os policiais que Jonathan estava com ela no dia 5 de julho a partir do meio-dia e que ele teria pago $300 pelo programa. Os policiais estavam prestes a descobrir uma rede de mentira que Jonathan contava para sua esposa. Eles fizeram uma análise no celular de Simeonette e descobriram que ela já havia descoberto as traições do marido. Outra coisa que Jonathan escondeu da esposa e que os policiais descobriram é que em nenhum momento ele havia se matriculado no mestrado. Simeonette acreditava que estava estudando ao mesmo tempo do marido. Porém, Jonathan deixava a mulher na escola de estudos e pegava toda a mensalidade do seu mestrado que ele dizia para a esposa que estava fazendo e acabava gastando esse dinheiro com mulheres e farra. Boa parte desse dinheiro ele acabava gastando em casas noturnas. Isso teria sido a gota d'água para a Simeonette. Após ela descobrir todas essas mentiras do homem que ela havia escolhido para passar o resto da vida, eles acabaram tendo uma grande discussão. Com todas essas descobertas, os policiais então pediram um mandato para poder apreender o computador de Jonathan.
Eles descobriram no disco rígido do computador que Jonathan havia feito diversas pesquisas. Dentre elas, havia pesquisas de como limpar uma cena de crime, como descolorir manchas de sangue, como poder limpar DNA, várias pesquisas relacionadas a um crime. Há meses, Jonathan estava fazendo esse tipo de pesquisa, o que indicava que ele havia premeditado tirar a vida de sua esposa. Então, 4 meses após Cissy ter sua vida tirada, Jonathan foi preso no dia 13 de novembro de 2012. Ele se declarou inocente e ele ficou preso por 3 anos, até que em junho de 2015 seu julgamento finalmente aconteceu. Os promotores alegaram que quando sua esposa descobriu que o marido que ela vivia há alguns anos não era uma pessoa que ela realmente conhecia, ele acabou reagindo da pior forma. Jonathan acabou empurrando Cissy escada abaixo. A queda teria deixado muito machucada, mas não de fato tirado sua vida. E então ela começou a gritar por socorro. E para silenciá-la, ele acabou a atacando brutalmente com a faca. Depois ele revirou toda a sua casa para fazer parecer que havia acontecido um assalto ali. Então ele fez todo o percurso da escola para a mecânica para poder criar um álibi. E por volta do meio-dia ligou para a senhora Pumpkin para poder aliviar o seu estresse. Depois disso, friamente, ele voltou para casa e ligou para a polícia. Jonathan foi tão frio que ele compareceu ao funeral da esposa, chorando como uma criança e com um terço enrolado em sua mão. O julgamento de Jonathan durou 5 semanas e o júri levou 2 horas para dar o veredicto. Ele foi considerado culpado de homicídio doloso e sentenciado a 25 anos de prisão perpétua. Para a família, esse foi o fim de um grande sofrimento. Em 2016, seu nome voltou a aparecer após eles descobrirem que de dentro da cadeia ele havia criado um perfil em um site de relacionamentos. Nesse perfil, Jonathan se gabava de si mesmo, dizendo que era esperto, inteligente e muito bonito, que estava aberto para um novo relacionamento e dessa vez com a pessoa certa. Isso acabou irritando muito a família de Cissy e a sua mãe, que acabou expressando profunda repulsa pela reportagem. Ela disse que possivelmente a filha de alguém estava correndo risco. Em 2019, Jonathan tentou uma apelação, mas ela foi negada. Infelizmente, o caso de Cissy mostra que existem pessoas ruins em qualquer lugar. Às vezes convivemos com pessoas que têm 2 faces, uma face voltada totalmente para o lado do mal. Essas pessoas são manipuladoras e mostram pra gente apenas o lado da face que elas querem que a gente veja. Infelizmente, estamos todos sujeitos a passar por uma situação assim. Cissy, que era uma mulher boa e se tornou uma mulher exemplar, tinha de sua vida a missão de fazer o bem para outras pessoas. Infelizmente, ela teve esse fim trágico. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já conhecia esse caso e se você não conhecia e não tem nada para comentar, deixa um coração em homenagem a Cissy. O caso dessa semana foi esse. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui e me desculpem por não ter postado o vídeo semana passada, mas infelizmente eu tive alguns problemas pessoais. E é isso aí, um grande beijo e até semana que vem.